Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E a vocês, minhas queridas amigas, que já estão comigo há algum tempo, não esqueçam, meninas, de curtir o vídeo, não esqueçam, por favor, de compartilhar na rede social de vocês, tá? Em grupos de costura. Essa é a forma de vocês ajudarem. Hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato, que é para compor esse kit que eu tô fazendo. É esse barrado aqui, ó. Super bonitinho, com babado, passa-fita e uma fitinha no meio, um lacinho no meio, tá? Ele tem um barrado secundário com um elozinho para pendurar. Ó, a traseira dele fica assim, tudo embutidinha. Isso aqui é uma customização que eu faço no tecido. Tudo isso vai estar no link, tá? Da descrição do vídeo. Então é assim, se você compra o seu pano de prato já embanhado, você vai cortar ou retirar a bainha no barrado principal, e eu faço também um barrado mais estreito com um elozinho de tecido, como agregar valor à peça de vocês, fazendo um pano de prato simples, tá? Então é assim, a única coisa de diferente aqui que eu não vou ensinar é fazer esse trabalhinho aqui, ó. Esse é um trabalho de customização do tecido de pano de prato, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula onde eu mostro como fazer. Então é assim, eu faço o barrado nas duas extremidades e eu compro o meu tecido a metro. O tecido que eu compro é o Santa Margarida. Eu faço bainha, ó, nas duas extremidades, faço uma bainha fina. Já ensinei aqui no canal como fazer essa bainha. Eu corto o meu pano de prato, o tecido, eu corto 50 por 70. Para fazer o barrado secundário, nós vamos precisar disso aqui, ó. Tá? Desses dois tecidos aqui. Esse aqui é o elo de tecido que fica assim na ponta do pano de prato para pendurar o pano de prato sei lá, num ganchinho, num preguinho, tá? A medida dele é 16 por 6, tá? 16 por 6 centímetros. É claro que você pode fazer maior ou menor, tá? Você vai dobrar ele e vincar como se fosse um viés. Você vai dobrar ao meio e depois que dobrar o meio e vincar, você vai dobrar a ponta até o meio, a outra ponta até o meio, passou e dobrou assim. Aí ele vai ficar assim. Você vai passar uma costura nessa pontinha aqui e nessa outra pontinha aqui. Tecido vermelho, linha vermelha. Para fazer o barrado secundário, você vai precisar de um tecido. Os tecidos eu vou falar aqui, tá? Na altura, no comprimentozinho. Na largura, eu não vou falar, porque vai depender da largura do seu pano de prato. Então, esse aqui, o barrado secundário, ele tem 6 centímetros, tá? Ele tem 6 centímetros assim. Agora, ele no assim, na largura, ele tem, ó. Ele tem o tamanho da largura do seu pano de prato, mais 3 centímetros. Aí vai sobrar 1,5 centímetro de cada lado, tá? Para fazer o acabamento.
Nós vamos cortar a orelha, porque a orelha fica assim, ó, na beiradinha do tecido, tá? Então, eu corto e deixo um 0,2 de orelha, tá? Porque ela é uma proteção pro tecido. Dobra ao meio o tecido do pano de prato e vamos, ó, dar um piquezinho aqui, tá? Primeiro nós estamos fazendo nosso barrado secundário. Depois nós vamos para o barrado principal, que é o barrado mais enfeitado, tá? Com o tecido do barrado secundário, que eu já falei que é 6, né? Tem 6 centímetros, você vai pegar uma extremidade dele. Se seu tecido tem um desenho, você vai fazer isso na parte do pé do desenho, tá? Se o desenho está em pé, é a parte de baixo do desenho. Você vai vincar meio centímetro nele todo, dobrar o meio, dar um pique para marcar o meio, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Aí, ó. Vai colocar o seu pano de prato com o avesso para cima, o seu barradinho com o avesso também para cima, pique com pique. Se você tem dificuldade de acertar, que geralmente tem pessoas que têm dificuldade em acertar o pano de prato, né? O barrado aqui no pano de prato. Então, a melhor coisa é você utilizar o ferro. Você vai acertar assim, ó, e vai pegar o seu ferro e passar, ó. Fazendo isso, sem cola, sem nada, você vai ver que ele vai ficar agarradinho no tecido, né? Aí aqui, ó, na lateral, você vai dobrar rente ao tecido do pano de prato. Tá vendo aqui? Ó, vai fazer isso. E aí, fácil, é só alfinetar. Ele já tá na direção certinha, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com o outro lado. Mas primeiro nós vamos fazer uma costura. Vou utilizar a linha de cima da minha máquina. Vai ser vermelha e a linha de baixo vai ser branca, porque o tecido aqui é branco, tá? Nós vamos lá para a máquina fazer isso todo alfinetadinho, tá? Direitinho. A pontinha já virada, direitinho. E eu fui lá e fiz o elo, tá vendo? Costurei com linha vermelha. E agora eu vou encaixar esse elo de tecido, a parte aberta dele, por baixo desse pano de prato, baixo do barrado, aqui nesse canto, tá? Deixa uma pontinha para fora, só para você ter a certeza de que ele foi costurado adequadamente. Nós vamos vir com um pezinho de máquina, costurando com retrocesso no início, costura um pezinho de máquina até o final, retrocesso no final. Desse jeitinho, tá? Aqui, tá? Aí nós vamos cortar o excesso, porque sempre tem uns excessozinhos, tá? Vocês vão cortar os excessos. Essa parte aqui, ó, do elozinho que ficou para fora. Para ajudar no acabamento, eu corto em diagonal esse bicozinho aqui, ó, do tecido do pano de prato. E agora nós vamos virar para o outro lado, né? Vamos virar esse tecido aqui para frente. Mas, antes de fazer isso, nós vamos passar e abrir essa costura aqui, tá? Jeitinho aqui, passa bem direitinho, abrindo a costura, tá? Essa parte de cima nós já vincamos para baixo, então agora é só virar aqui, ó. Então, vocês vão observar que quando a gente abre a costura, ele automaticamente ele já vira praticamente na posição certa. Ó, ó, tá?
E agora a ajuda do ferro é deixa eu cortar aqui uma linha, gente. A ajuda do ferro é só para amaciar a costura de dentro, né? Do tecido que fica aqui dentro. E ele fica mais acomodado. E, ó, não vai ter errada, gente, ó. Fica certinho. Vocês passando ali no meio, fica certinho, tá? Não tem aquela sofrência toda. Ó, ele fica esticadinho, tá? Como você dobrou certinho, ele vai ficar certinho. É até desnecessário alfinetar, mas para quem está iniciando, é bom. Alfinetar não é trabalho. E agora perdido, nós vamos aqui, ó. Nós vamos passar uma costura aqui, linha vermelha, ó, aqui, em volta, e rebater essa costurazinha aqui, tá? E agora nós podemos nos concentrar no nosso barrado. Então, é assim, o nosso barrado principal, nós vamos precisar de um tecido, um retângulo de tecido, com 13 centímetros assim, e no assim é a mesma regrinha, 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato. Nós vamos precisar também de uma faixa de tecido, tá? E essa faixa de tecido, ela vai ser uma faixinha de tecido que vai vir logo acima do barrado, tá? Ela tem 6 centímetros, tá? 6 centímetros. Nós vamos, na faixa de tecido, dobrar ela ao meio, que nós vamos utilizar ela como debrum, tá? E no barrado do pano de prato, você vai também fazer uma bainha de meio centímetro e vincar, tá? Dobrar e vincar. Você vai fazer essa bainha, esse vinco, se o seu desenho, não é o caso do meu aqui, mas se o seu desenho tem um sentido, vai fazer isso na parte de cima. Outra coisa que nós vamos precisar, e nós vamos fazer nesse nosso pano de prato, como eu já disse no início, esse pano de prato faz parte de um kit de cozinha que eu estou fazendo, que é uma encomenda. E como eu estou fazendo, eu quero mostrar para vocês, né? Então, é assim, nós vamos ter um babado também na beirada. Esse babado, aqui ele vai ter 6 centímetros, tá? Ele não assim, 6 centímetros, ele vai ter 12 centímetros. Por que 12 centímetros? Porque eu quero um babado de 6 e eu vou dobrar ao meio. Então, você vai cortar um tecido de 12 centímetros, tá? 12 centímetros. E na largura desse tecido, ele vai ser o dobro da largura do seu pano de prato. Essa é uma regra básica para babado. O tecido que você vai fazer, vai franzir ou fazer pregas, vai fazer o babado, ele tem que ser o dobro do local onde ele vai, tá? Para ficar o babado bem legal. Então, é assim, você vai dobrar esse tecido frente com frente. Você vai dobrar o tecido frente com frente, passar um pezinho de máquina aqui e outro pezinho de máquina aqui. Feito isso, ó, desavessa. Desse jeitinho aqui. Aí a lateral do seu babadinho vai ficar show de bolejo, tá? Fica certinho. Dobramos esse tecido ao meio e fazemos aqui um pique. O pique é feito na parte onde está aberta, tá? Não é na dobra, não.
Aí, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos colocar para fazer o nosso barrado principal, aqui eu já cortei a orelha, já dei o piquezinho no meio, tudo direitinho. O meu tecido de pano de prato tá com o avesso para cima. Eu vou colocar aqui, pique com pique, ó. Pique com pique, o meu tecido do babado. Desse jeitinho aqui. Aqui na ponta, deixa eu puxar para vocês verem. Aqui na pontinha, eu vou colocar também o meu tecido do babado, ó. Vou botar ele na pontinha, tá? E vou estabilizar também. Na outra ponta, a mesma coisa. Na beiradinha. Tá? Isso quer dizer o quê? Que esse excedente aqui, ó, de tecido, ele vai ser transformado em pregas. Vou fazer todas as pregas viradas na mesma direção, tá? A prega, gente, é, ó, um beliscãozinho que você dá e deita pro lado. Deitou pro lado, tem que ficar esse tecido rente aqui, ó. Deitou pro lado, alfineta. Tá? Ó, a mesma coisa aqui, ó. Dá um beliscãozinho. Ó, dá um beliscãozinho, mantém retinho aqui. E alfineta. Tá? Com paciência, capricho, ferro quente. Outra coisa, gente, vocês podem fazer franzido, tá? E vocês podem fazer da largura, as pregas da largura que vocês quiserem. Então, é assim, alfinetado todo, tá? Ó, tá todo alfinetadinho. Ó. Vocês vão passar uma costura, ó, passar uma costura na beiradinha desse babado. Porque aí vocês vão poder tirar os alfinetes para estabilizar o barrado aqui em cima. Tirou os alfinetes todos, aí nós vamos vir com o nosso tecido do barrado, tá? Nós já fizemos aqui o pique no centro, já fizemos o vinco aqui, ó, de meio centímetro. E nós vamos colocar ele, porque o tecido do pano de prato tá com o avesso para cima. Aqui tá o babadinho, que é duplo, né? E agora nós vamos vir com o barrado, com o avesso também para cima, tá? E nós vamos colocar aqui, ó, pique com pique, ó, desse jeitinho aqui. E alfinete. Procura colocar ele assim, ó, gente, retinho, tá? Coloque ele retinho, deixa eu virar assim, que acho que fica melhor para vocês verem esse lado aqui. Ó, vocês vão colocar ele reto. Utilizem o ferro, porque você colocando ele assim retinho e utilizando ferro, ele vai ficar rente ao seu babado, tá? Fica mais fácil de alfinetar. Essa parte aqui, deixa eu cortar um pouco menor. Essa parte aqui, nós vamos, ó, dobrar ela rente ao tecido. Não se preocupa com o babado, não, tá? É rente ao tecido do pano de prato, não rente ao babado. Tá vendo aqui? E vamos vincar também. Vincou, alfinetou. Esse aqui, como já tá tudo na direção certinha, ó. Procura colocar rente, tá, gente? Ó. Você só vai alfinetar.
E o mesmo esquema você vai fazer com esse lado aqui, tá? Depois de feito, nós vamos passar um pé de máquina aqui. Costurar um pé de máquina com retrocesso no início e retrocesso Nós vamos costurar final. aqui, ó, um pezinho de máquina, retrocesso no início, retrocesso no final. Com os alfinetes assim, ó, em pezinho, não tem problema da sua agulha bater, quebrar, alguma coisa assim. E tá aqui, ó, um pezinho de máquina costuradinho, tá? Aqui, ó, tá vendo que sobrou umas rebarbas do babado? Essas rebarbas do babado que sobrou, eu vou cortar rente ao tecido para não ficar grosso o nosso pano de prato, tá? Feito isso, nós vamos virar ele aqui para frente, né? Aqui para frente do pano de prato. Desse jeitinho aqui. Vamos dar uma passada, ó. Abrindo essa Feito isso, nós vamos puxar o nosso barradinho para cá e o nosso babado para baixo, tá? E vamos passar muito bem e vincar bem essa parte aqui de baixo, ó. Tá? Aproveita para rebater direitinho, que aí a gente vai amaciar a costura que tá lá embaixo, para não ficar grossa. Vocês podem observar que aqui do lado, ó, como nós dobramos, ó, eu não vou nem mexer para vocês verem, ó. Como nós dobramos, ó, bate certinho, tá? Aqui. Eu só vou colocar o alfinete aqui em cima. Depois eu vou mostrar a vocês o porquê. Também vou colocar o alfinetezinho aqui em cima. Tá? Desse jeitinho aqui. Nós vamos colocar um passa-fita, porque nós estamos utilizando os mesmos elementos em todas as peças do kit, tá? Então, esse passa-fita, eu poderia colocar ele aqui em cima, só que eu prefiro colocar ele aqui embaixo, ok? Então, o que eu vou fazer? Ó, percebam que eu cortei o passa-fita sobrando 1 centímetro para cada lado. E esse lado também 1 centímetro para cada lado, tá? Deixa eu virar aqui para vocês verem uma coisa. Aqui, ó, esse passa-fita aqui, ele vai aqui para dentro, ó. Eu vou dobrar aqui. Ele vai aqui para dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele. Brincar ele direitinho aqui. Deixa eu dar uma alfinetada aqui, só para mostrar para vocês. Argeando aqui. E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó, tá vendo aqui? Eu vou desse jeitinho aqui, tá? Então, algumas pessoas já viram, outras não. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que eu costumo muito utilizar a cola de silicone fria. A cola de silicone fria, independente da marca, tá, gente? Eu não tô fazendo propaganda, não. Ela não endurece tecido, ela é mais barata que a cola pano, tá? E para esse propósito de acabamento, ela ajuda muito, tá? Essa daqui é a minha violeta, Vivi. Espera aí. Chega pra lá. Então, é assim. Eu vou botar alguns pinguinhos aqui para colar esse aviamento aqui. Porque isso ajuda na hora da costura, tá? Ajuda, é melhor do que desse jeitinho aqui, ó. Ela tá coladinha. Por que é melhor, gente? Porque nesse caso aqui,
Nós vamos ter que costurar, ó, com a linha vermelha, a linha da máquina de cima vermelha, nós vamos costurar aqui, nessa volta aqui, até aqui, tá? E daqui em diante vai ser linha branca, porque o nosso passa-fita é branco, porque senão fica muito feio. Antes de fazer isso, eu vou fazer um outro acabamento aqui, que é este acabamento aqui, ó. Eu vou pegar esse debrum, que nada mais é do que um debrum, né? E ele vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar aqui assim, ó, nessa altura aqui, tá? Então, é o seguinte, eu quero que ele fique assim, nessa direção aqui. Eu vou pegar uma régua e vou riscar. Essa caneta aqui é aquela caneta que apaga, tá, gente? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse debrum, eu vou colocar ele aqui em cima desta linha e vou passar uma costura. Aqui do lado, ó, eu vou dobrar, vou cortar um pouco mais rente. Eu vou dobrar ele, ó, aqui, ó, na direção do tecido. Ele vai ficar, ó, em cima da linha da caneta. Então, não precisa nem alfinetar, mas se quiser alfinetar, pode alfinetar. Vou também dobrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que nós vamos fazer. Aqui, nós vamos costurar só aqui embaixo, ó, tá? Vocês podem costurar um pezinho de máquina para ficar bem certinho. Só aqui embaixo, ok? Vamos fazer essa costura aqui em vermelho. Aqui só um pezinho de máquina. Primeiro vamos costurar tudo que a gente tem que costurar com a linha vermelha para cima, tá? E depois nós vamos costurar o branco aqui no passado. Desse jeitinho aqui, ó, gente. Costuramos aqui nas laterais. Espera aí, Vivi. Essa é a Violeta, minha gata, tá, gente? Não se espantem, não. Quem tá chegando agora, porque ela é assim, intrometida. Né, Vivi? É a minha auxiliar de costura. Tá? Desse jeitinho aqui. E aqui tá costurado assim, ó, né? Aí nós vamos virar esse tecido para baixo. Quando a gente vira esse tecido para cá, o acabamento dele já fica perfeitinho aqui em cima, tá? Em cima, eu vou passar uma costura aqui do lado, ó. Aqui do lado, prender ele todinho aqui embaixo, tá? E aqui em cima não há necessidade, porque ele já está costuradinho, o acabamento já tá... Então, aqui, ó, gente, eu troquei a linha de cima da máquina por linha branca, né, que tava vermelha. E eu vou costurar aqui, ó, nessa lateral do passa-fita e começar a costurar embaixo, tá? Depois eu costuro em cima, beleza? E tá aqui, ó, o nosso barradinho prontinho. Nesse barrado aqui, eu não vou fazer, porque como ele é um barrado mais largo, eu não vou fazer um pet aplique. Mas eu venho com a proposta de um laço, tá? Porque eu tô usando os mesmos elementos que eu tô usando nesse kit de cozinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o tecido direitinho.
vincar ele ao meio. Vincar ele aqui no meio. E é aqui no meio que vai vir o meu laço, tá? Meu lacinho vai ficar aqui no meio. Esse laço aqui, eu já tenho no canal um passo a passo só de laços, tá? Então, a medida do laço é 20 por 12. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de laço, que aí vocês vão assistam a aula e vocês vão fazer, a medida tá aí, tá? Eu vou colar primeiramente esse laço com a cola de silicone fria. Depois de colado, estabilizado direitinho, eu dou sempre os pontinhos, tá? Pra ficar mais seguro. Ó, e no meio eu colo. A cola de silicone fria você tem que guardar sempre assim, ó, tampadinha, que ela não endurece, tá, gente? Você usa até ela acabar. Não tem problema nenhum. Ela é muito boa mesmo. No centro do laço eu coloquei um botão de estrela, que que eu usei também num puxador de geladeira, tá? Vocês podem colocar um botão comum, vocês podem colocar... hoje existe no mercado vários tipos de botãozinhos, tá? E tá aqui o nosso pano de prato, simples, bonito, fácil de fazer. Se você não tem termocolante, se você não tem habilidade no caseado e não quer se aventurar no pet aplique, um laço fica muito bonitinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula eu fiz com muito carinho, pensando em vocês. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Outra coisa, panos de prato, preço, né? Os meus panos de prato, eu vendo, a minha sugestão de preço é de 15 a 18 reais, tá? Isso vai depender do trabalho que vocês têm. Mas o ideal, meus amores, é vocês fazerem um cálculo de quanto vocês gastam, da hora trabalhada e dar uma olhada no... Então é isso. Um beijo no coração de todas e até a próxima aula.